Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu tinha conhecido o PNL por causa de alguns áudios no YouTube que tu pode ouvir antes de dormir, essas paradas assim. Isso funciona? Qual é que é desses áudios? Funciona se você acreditar, né? Assim, o problema é que a PNL, ela foi tendo muitos difusores dela, né? E foi perdendo a origem. Eu tive o privilégio ainda de estudar com os criadores da PNL, estudei pessoalmente com John Grinder, um dos criadores, e buscar na base, né? Mas assim, a pessoa começou a deturpar o conceito muitas vezes da PNL. Tudo bem ter um áudio, né? Não tem problema, mas vai muito além disso. Ainda mais áudio dormindo, por exemplo. Um dos benefícios da hipnoterapia com a PNL é a pessoa tomar consciência do que foi dito. Eu não quero te hipnotizar e colocar um monte de coisa na sua cabeça que você não vai nem lembrar, ou que você não vai tomar consciência. Você vai pôr um áudio para você dormir. Beleza, tá entrando na sua mente. Mas você tomou consciência, você tomou decisões. A hipnoterapia, ela possibilita o cliente tomar decisões, ela dá oportunidades de escolha. Certo? Eu não induzo você, eu mostro caminhos e você no final que decide o que você quer. Esses áudios, eles podem acalmar, relaxar, dar uma sugestão bacana, né? Mas eles não são, primeiro, eles não são sob medida, que é um princípio da PNL. Eu fazer um áudio geralzão, entendi. Beleza, mas é geral, cada um é de um jeito. Então eu preciso de personalizar para você exatamente o que você precisa, a metáfora que você precisa, a sugestão que você precisa, de acordo com até mesmo a sua forma de falar, seu jeito de se comportar. É sob medida, é personalizado, certo? Então é uma das características. Mas assim, se você acreditar, funciona, né? Se você acreditar que aquele áudio que você está ouvindo está mudando sua mente agora, a gente tem que tomar cuidado com o pensamento mágico, né? A pessoa põe um áudio lá para prosperidade. Eu tenho áudio no meu canal, inclusive, para mudança de crença, de escassez para uma crença próspera. Mas o problema é a pessoa achar que ela vai pôr aquilo e vai cair o dinheiro no colo dela. Não é assim que funciona, né? A pessoa, ela precisa acreditar, primeiramente, mas isso tem que mexer tanto com a neurologia, com a fisiologia dela, que ela muda o jeito dela se comportar. E aí, eventualmente, ela pode conquistar mais riqueza. Mas não é um pensamento mágico, é uma mudança de mindset e uma mudança de comportamento. Então a gente altera essas crenças. Ora, é óbvio que uma pessoa com crenças limitantes financeiras, com crença de escassez, colocá-la para vender um produto do lado de uma pessoa que acredita que ela é a melhor vendedora do mundo, que ela é simpática, que ela vende bem, é claro que essa aqui vai vender melhor do que a outra. Ela acredita tanto que ela vai falar do produto com paixão, com êxtase, com ânimo, ela vai ser mais simpática. Mas aí como é que entra a questão de personalidades e características individuais? A gente vai estudar, por isso que é sob medida. Cada pessoa tem uma personalidade. Cada pessoa tem um canal drive, que a gente fala, tem um canal sensorial principal. Tem pessoas que são mais auditivas. Eu sou mais auditivo. Pessoas auditivas, elas são mais racionais. Elas se incomodam com barulho. Às vezes, barulho ali se incomoda. Você é mais auditivo também. Caralho, barulho. Então, eu como PNLista, já percebi isso. Eu fico estressado com barulho. Que você é bastante auditivo. Aí vamos supor, você é um vendedor auditivo. Você vai num cliente, vender um produto para um cliente, e ele é muito sinestésico. Tudo dele tem que sentir, tem que pegar na mão o produto. E você é auditivo, então você tem que captar. Pô, ele é mais sinestésico, eu vou ter que me soltar um pouco mais. Eu vou ter que usar expressões mais sinestésicas, como sinta isso, perceba isso. Olha que incrível. Pô, eu senti de te falar isso aqui. Eu tô entrando em rapport com uma pessoa mais sinestésica. Tem pessoa que é mais visual. Não, eu tenho que ver. Não pode ser por telefone. Eu tenho que ver o produto. Eu vejo para crer. Então, isso também é uma forma que a gente decodifica. Qual a característica daquela pessoa mais predominante para eu personalizar a minha linguagem para ela? Porque a PNL é comunicação. Então, seja na venda, seja na terapia, eu vou buscar ter uma comunicação mais próxima. Outra característica. Tem pessoas que são mosaicas, tem pessoas que são lineares. O que é isso? Pessoa mosaica é aquela pessoa que o raciocínio dela não é muito lógico, não tem muita sequencialidade. Ela vai contar uma história, ela conta do fim pro início, pro meio, ela abre um assunto e não fecha e vai pro outro. Conhece muita gente assim, né? Isso incomoda muito quem tem um pensamento linear. Que fala assim, não, primeiro é isso. Não, peraí, termina a história, você tava contando, pô. Eu quero o início, o meio e o fim da história.
são pessoas mais auditivas. O sinestésico, geralmente, ele é mais mosaico. Ele não é porque ele faz isso por mal, é o jeito dele. Então, eu, como PNLista, eu preciso me encaixar no jeito dele para conseguir transmitir a minha informação. A minha pergunta é, essa personalidade também não é uma crença? Porque se tudo é questão de acreditar, então assim, eu sou mais introspectivo, mas eu sou porque eu acredito que eu sou, ou porque existe uma configuração no meu cérebro que diz que eu sou? Ótima pergunta. Provavelmente o seu acreditar, ele fomenta isso. Ora, hoje a gente tem muitas pessoas que acreditam que tem déficit de atenção e não tem nenhum diagnóstico. Ouviu dizer que tem e fala que tem. E conta pra todo mundo, eu tenho déficit de atenção, sabe? Aí essa pessoa vai ter atenção, ela tá se programando para não ter atenção. É como até se fosse uma justificativa. Ela não dá conta de fazer uma coisa muito bem feita, ela fala assim, eu tenho déficit de atenção. Tá, mas tem mesmo? Será que tem mesmo? Ou será que você não tem uma atenção seletiva? Sabe, eu tive um cliente uma vez que dizia que tinha déficit de atenção. Eu não me concentro em nada. Eu, como PNLista, né? No que especificamente você se concentra? Falei, cara, eu jogo muito videogame. Sou campeão sul-americano do jogo tal de tal. O cara era monstro no videogame. Então você se concentra pra caramba. Mas você não se concentra pra aquelas outras coisas. Por exemplo, ele achava a aula de matemática um tédio. Eu, quando criança, também achava. Né? Parecia que eu tinha déficit de atenção. Nos esportes eu ia muito bem. Na geografia eu ia muito bem. Então, será que não é uma atenção seletiva? Ou, se for realmente um déficit de atenção, beleza, vai medicar, provavelmente vai tomar Ritalina, vai ter acompanhamento, vai modular, vai melhorar. Mas tem muita gente acreditando, colocando na cabeça um negócio. E ela conta isso pro outro. Quando ela conta isso pro outro, ela tá se dando uma sugestão. Fala assim, sabe, Petri, eu tenho pânico. De vez em quando eu surto. Vai surtar mesmo. Você acredita nisso, o que você acredita é real. Hoje eu vou entrar num outro pressuposto da PNL que diz o seguinte: nós funcionamos perfeitamente. Você funciona perfeitamente de acordo com as crenças que você tem. Se você acredita que você não pode, você não pode. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você tem crise de ansiedade, pô, você tá certo. Igual tem gente que chega no meu curso e fala assim, Lucas, não tô entendendo, todo mundo tá entrando em transe, menos eu não consigo entrar em transe. Eu falo assim, você tá certo, você não consegue. Mas por quê? Porque você acredita que você não consegue. Eu não posso te hipnotizar se você não acredita. A hipnose não é um processo mágico que eu chego e bumba, te hipnotizo. Você precisa aceitar, acreditar. Como que as pessoas estão entrando em transe e estão fazendo aqui? Vamos modelar elas, vamos aprender. E aí, fulano, como é que você entra em transe? Ai, cara, eu solto meu corpo, imagino que eu tô derretendo, sabe? Eu fecho os olhos, eu vou sentindo. Olha só, então também tem uma modelagem. Tem um passo a passo para entrar em transe. E tem um passo a passo para não dar certo o transe. Se eu ficar preocupado, se eu ficar assim, será que eu vou perder o controle? Será que eu vou contar meus segredos? Será que eu vou entrar num lugar e não vou voltar mais? Esses mitos do transe, né? E se eu sair do corpo? Não vai entrar. É o passo a passo para não dar certo. Então, tipo assim, eu conseguiria passar de uma pessoa introspectiva para uma extrovertida se eu quisesse e tentasse? Você pode melhorar bastante. Você vai continuar tendo uma característica predominantemente introvertida. Não vai mudar isso. Isso é seu. Mas eventualmente você pode, em algumas situações, ser mais extrovertido. Eu, Lucas, naturalmente, eu sou mais introvertido. Mas por ser professor, por ser palestrante, eu acabei me desenvolvendo mais minha fala. Ora, eu já fui gago. Eu era gago na minha adolescência. Foi o que me trouxe para essa área. Eu me tratei lendo um livro de auto-hipnose, utilizando as ferramentas em mim, eu parei de gaguejar. Como é que tu encontrou isso nessa época? Cara, foi, na verdade, não sei se foi destino, se foi Deus, eu recebi um livro na época que chamava O Poder do Subconsciente, né? Como recebeu do nada no correio, de repente? Não, veio de um sebo, R$6. Tá. Por isso que quando a pessoa fala, eu não tenho dinheiro pra fazer um curso. Pô, vai num sebo, compra um livro. Um livro de R$6 mudou minha vida, mudou minha adolescência. Certo? Então, eu comecei a aplicar aquelas ferramentas naquela época, que era uma linguagem muito simples, né? Era 1963 o livro. Eu tinha 15 anos de idade, né? Isso daí, 2000 e alguma coisa. E aí eu comecei a aplicar essas ferramentas em mim e depois de 1 mês e meio eu não gaguejava mais. Mas como é que era? Como é que tu fazia? Basicamente eram exercícios de fechar os olhos, sentar numa posição confortável, relaxar, praticar algumas visualizações de você falando perfeitamente, no caso eu falando perfeitamente, e outras onde eu declarava verbalmente a fraseologia correta para minha mente entender que eu falava super bem.
Eu me comunicava bem. Então eu comecei a reproduzir isso, né? A cada dia me permito me comunicar melhor, por exemplo. Mas isso tu falava na mente ou tu falava verbalmente? E saía bem Sim, já? Sim. Eu comigo mesmo não gaguejava. Eu quando cantava não gaguejava. Entendi. Eu gaguejava quando eu falava com uma figura de autoridade. Entendi. Que era um gatilho. Você pode ver que o gago, ele imita alguém e não gagueja. Ele gagueja com algumas pessoas específicas. A gagueira é o sintoma, é um nervosismo que dá uma trava. E nessa época tu descobriu por que tu desenvolveu isso? Sim, eu tenho algumas questões da infância que eu na verdade eu nem precisei ir. Mas mudando esse mindset, mudando a crença, porque você nunca vai ver, Petri, um gago confiante. Você conhece um gago com super autoestima? Não tem, não é? Não. Então, se você constrói essa autoestima do gago, ele não é gago, ele está gago. Você ajuda ele a construir um estado de confiança. Pô, você pode falar, seu aparelho fonoaudiológico é perfeito. Você consegue, né? E tirar a crença de que ele não consegue, e a gente tem técnica para isso, ele muda a crença dele, ele muda o comportamento. Então eu comecei a falar super bem, me tornei orador da turma. Depois fui fazer faculdade de administração, fiz psicanálise, fiz neurociência. E sempre fui como um comunicador, me tornei um professor. Né? E assim, eu me apaixonei tanto por isso que eu falei, caramba, se eu conseguir com o conhecimento que eu tinha, imagina se eu aprender tecnicamente isso. Várias formas, várias técnicas diferentes, foi o que eu fui buscar. Então, fui buscar vários tipos de conteúdo, estudei com os melhores da área desde jovem e me tornei um treinador dessa área, né?